Oi pessoal, eu sou a Júlia do Na Prática e tô aqui para falar um pouquinho sobre soft skills e processos seletivos. A gente já aprendeu aqui nessa série o que são as soft skills, o porquê que elas importam tanto e o que você precisa fazer para desenvolver suas soft skills. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as soft skills mais importantes durante um processo seletivo. O que é que os recrutadores mais estão atentos durante as entrevistas e dinâmicas. Vamos lá? E antes da gente começar, como eu comentei, esse vídeo faz parte de uma série. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card para que você confira agora mesmo, tá bom? E a gente tá sempre fazendo vídeos com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então não deixa de se inscrever e também de ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo novo que a gente posta por aqui, tá bom? Independente da empresa que você estiver prestando um processo seletivo ou do cargo que você está tentando a vaga, é muito importante você deixar claro tanto as suas competências técnicas, como também as competências socioemocionais, ou seja, as soft skills, como a gente já viu aqui. Mas uma coisa importante de destacar é que a gente reparou que as competências técnicas e as competências socioemocionais, elas têm pesos diferentes em processos seletivos. Então a gente conversou com vários recrutadores e recrutadoras e vai trazer tudinho pra você aqui nesse vídeo. Sobre esse tema, um dos recrutadores que a gente conversou trouxe pra gente que quando ele tem duas pessoas se candidatando pra mesma vaga, em que em níveis ali de hard skills essas pessoas estão com níveis muito parecidos, mas que uma delas se destaca nas soft skills, provavelmente essa pessoa que se destaca em soft skills vai ser a que vai ser escolhida. E pro outro lado, se numa situação em que duas pessoas estão se candidatando a uma mesma vaga e a primeira delas é muito mais competente, muito mais qualificada em termos de hard skills, ou seja, para as competências técnicas daquele cargo, mas ela tem algo um pouco mais preocupante que vai precisar ser desenvolvido com relação às competências comportamentais, e ao lado dessa pessoa tem alguém se candidatando com um nível de competências técnicas razoáveis, mas que ela se destaca muito mais ali nas soft skills, provavelmente vai ser a segunda pessoa que vai ser escolhida. Porque os recrutadores têm olhado muito atentamente para os padrões comportamentais que você apresenta durante as entrevistas e durante as dinâmicas, para eles avaliarem se está condizente com o que a empresa e com o que a sua futura equipe de trabalho espera de você. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Beleza, Júlia, mas e aí? Quais são essas tais competências? E assim, gente, elas vão variar bastante de acordo com a função, com o nível, com o tipo de empresa. Mas tem algum certo padrão aqui que a gente tem reparado do que o mercado de trabalho tem procurado de soft skills. E a gente está falando de 6 competências: colaboração, flexibilidade, resiliência, comunicação eficaz, orientação para resultado e liderança de equipes. E como é que o recrutador ou recrutadora vai identificar essas competências socioemocionais? As competências técnicas são muito facilmente escritas e descritas em um currículo. E às vezes parece que as competências socioemocionais são mais difíceis delas serem apresentadas logo num primeiro encontro, né? Mas confie em mim, isso não é bem verdade. E em cada nível da sua carreira, essas competências vão ser avaliadas de formas diferentes e em situações diferentes. Então, se você está prestando um estágio ou um trainee, por exemplo, provavelmente as competências socioemocionais vão ser avaliadas ali principalmente no momento de dinâmica em grupo, de resolução de case, ou então naqueles painéis. Isso porque, nesse tipo de situação, o recrutador ou recrutadora não está olhando só para a resolução do case ou para o resultado final do que vai ser construído ali, mas ele está olhando também para a forma como você se comunicou. Se foi uma comunicação eficaz, se foi assertiva e se foi mais ou menos direto. Outra situação que os recrutadores vão poder avaliar suas soft skills vai ser nas entrevistas. Inclusive, esse processo pode ser chamado de entrevista por competências. E se você está no começo de carreira, essas perguntas podem ser muito evidentes. Como, por exemplo, me conta de 2 ou 3 situações em que você teve uma atitude empática, ou uma comunicação muito efetiva, ou que você teve um comportamento muito dinâmico. Agora presta atenção. Pode ser que essas perguntas não estejam tão evidentes assim, porque para profissionais um pouco mais experientes, é comum que essas perguntas sejam um pouco mais indiretas e estejam mais nas entrelinhas. Baseado nessa última experiência sua, me conta como foi criar o time de atendimento dessa empresa X. Há quem diga que essa pergunta está relacionada com os processos e com os resultados obtidos nessa sua experiência. Mas o real objetivo dessa pergunta é entender qual foi o seu papel e a sua atuação para fazer esse resultado dar certo, para fazer essa conquista acontecer dentro da empresa. Então a gente poderia falar que o que está sendo perguntado na verdade é: qual que é a sua capacidade de liderar pessoas e fazer com que elas alcancem os objetivos daquele projeto? Ou
Qual é a sua capacidade para gerenciar resultado por meio de outras pessoas? Ou então, se a gente estiver falando de uma vaga para um analista, poderia ser: por que o time foi tão importante para fazer esse projeto dar certo? E agora que você já tem essas potenciais perguntas, que tal refletir o que você responderia se você tivesse numa entrevista dessas agora? Eu não tenho dúvidas que se você treinar essas respostas, você vai poder brilhar nos seus próximos processos seletivos. Se você ainda tiver ficado com alguma dúvida sobre soft skills e processos seletivos, não deixe de mandar pra gente, que a gente te ajuda e te responde o quanto antes e da forma mais completa possível, tá bom? E aquele recadinho final que vocês já conhecem, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque eles podem estar precisando desse tipo de conteúdo aqui. E esse aqui, pessoal, é o último vídeo dessa nossa série com essa temática. Mas eu prometo que eu volto logo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!